Então, agradeço a presença de todos, em especial da banca, né? Hoje a gente tem aqui a presença do membro externo, que é o professor Marcelo Freitas, que é pós-graduado na Universidade de São Paulo, na área de Física, é doutor em Ciências, atualmente ele é professor da Unifesp e coordena o programa de residência em Física Médica. Ele tem experiência nas áreas de luminescência, proteção radiológica, aí os controles de qualidade, já foi editor da Revista Brasileira de Física Médica, já recebeu um prêmio de incentivo em ciência e tecnologia para o SUS, e também foi membro da Comissão de Física Médica da Sociedade Brasileira de Física. Então, agradeço a presença do professor Marcelo e também a professora Daniele Filipov, aqui da nossa instituição. Ela atualmente é coordenadora do curso superior de tecnologia em radiologia. Ela é doutora na área de saúde da criança e da adolescência pelo Pequeno Príncipe. E, atualmente, ela também está no programa de pós-graduação de engenharia biomédica. Então, agora a gente vai assistir vou dar aí entre 40 a 45 minutos, até uns 50 minutos, Gustavo, para você fazer a sua apresentação sobre o seu projeto e o que você desenvolveu. Então, você fique à vontade. Só para apresentar o Gustavo, ele é licenciado em Física pelo Instituto Federal de Telêmaco Borba, aqui no Paraná. Ele trabalhou comigo, ele entrou no programa de pós-graduação em Física e Astronomia em 2020, né? A gente se conheceu durante a pandemia, então várias medidas ele realizou no Hospital de Clínicas aqui da UFPR durante esse período de pandemia, né? Então, é um aluno muito dedicado, né? Só para destacar, ele é um dos poucos alunos com CR10, né, do nosso programa, então ele é muito bom aluno. E fica à vontade, Gustavo, para fazer a sua apresentação. Boa tarde a todo mundo. Queria repetir uma das palavras da professora e agradecer a presença dos que estão aqui, professor, em especial o professor Marcelo e a professora Daniele, tá? E eu vou começar a apresentação, tá? Meu trabalho ele tem título, né, o desenvolvimento de fantoma para teste de controle de qualidade da modulação da corrente em tomografia computadorizada. Então, em breves palavras, né, explicando os princípios da tomografia computadorizada. Então, a tomografia computadorizada, ela funciona baseada no princípio da atenuação de fótons, né? Em fótons de raio-x. Então, temos aqui um tubo de raio-x que emite fótons de raio-x. Esses fótons incidem sobre um paciente, um objeto, né, são atenuados e são detectados por detectores, são elementos detectores do tomógrafo, formando uma linha, tá? Tubo de raio-x, paciente ou objeto, né, elementos detectores. O tomógrafo, ele vai pegar as informações dos fótons emitidos, tá? E dos fótons detectados, e a partir da diferença energética, né, desses dois fótons, no caso, o mesmo fóton, ele vai construir uma matriz de informações baseado nessa atenuação, baseado nessa diferença de energia dos fótons, tá? E essa matriz de informações, ela vai compor um pixel, né, na imagem. O pixel, né, que vem do inglês Picture Elements, que, né, traduzido é elemento de figura. Então, essas informações que compõem a matriz aqui, formando essa matriz, o conjunto de várias matrizes vai formar uma imagem, né? A imagem baseada na atenuação dos fótons, ok? O que é importante ficar atento aqui? Que quanto maior a quantidade de fótons, maior a quantidade de informações eu tenho por pixel, né? Mas, consequentemente, eu também tenho maior atenuação pelo paciente, pelo objeto, né? E quanto mais atenuação eu tenho uma maior dose, né? Uma maior dose entregue ao paciente. O que é a dose? A dose absorvida é a razão entre a energia absorvida, tá, e a massa. Se a gente analisar essa equação aqui, né, para
uma mesma massa, se aumentarmos a energia, a dose também aumenta. Se diminuirmos a energia, né, a dose também vai diminuir. De outra forma, se fixarmos a energia, né, em um valor, diminuindo a massa, nós temos uma dose maior. Aumentando a massa, temos uma dose menor, né? Para que isso é importante? Por exemplo, o nosso corpo ele não tem um formato, uma mesma densidade, né, para todas as partes. Além disso, pacientes pediátricos são mais radiosensíveis e possuem massa menor. Então, como que a gente faz para fazer com que a dose nesses casos sejam menores? Seria necessário a regulação, né, da energia. Então, isso é feito de maneira manual? Não. Isso existe uma função no tomógrafo, tá, que faz parte do sistema de controle automático de exposição, e o nome dessa função é modulação da corrente. A modulação da corrente ela vai controlar a quantidade de corrente, né, no tubo de raio-x, controlando a quantidade de fótons emitidos, baseado no tamanho do paciente que é analisado antes do exame, né? Então aqui temos o scout, né? Então esse scout ele vai ser realizado antes do exame e ele vai pegar as informações de densidade e tamanho do paciente, e baseado nisso, a função da modulação da corrente vai ser ativada durante o escaneamento, modulando a corrente durante, né, todo o escaneamento. Ok? Como é uma função de tomografia, há necessidade de um programa de controle de qualidade para certificar que essa função esteja funcionando conforme o esperado, né? E para termos esse controle de qualidade, são utilizados fantomas, são simuladores de tecidos, né, que simulam a atenuação dos tecidos e são utilizados para esse fim, justamente para o controle de qualidade. Aqui eu coloquei 2 exemplos, né? Aqui é um fantoma que não é utilizado para modulação da corrente, né, só para mostrar que existem outros tipos de fantomas para analisar outras funções também. E aqui o da direita é um modelo comercial, né, é um modelo da Sun Nuclear Corporation, a gente já vai ver isso mais para frente, e ele é um fantoma utilizado para modulação da corrente. Tá? Existem esses fantomas no meio comercial, porém, financeiramente falando, eles não são muito acessíveis. Por quê? Né? Então, aqui a gente fez uma cotação no ano passado, tá aí, né, 29/5/2022, e aqui, né, tá aqui o precinho do fantoma, $10.930, direto da Sun Nuclear, essa cotação. E isso sem contar com as taxas de importação e frete, né? Uma representante da Sun Nuclear no Brasil passou o valor já com os custos com as taxas de importação e frete, tá aí R$105.760. Então esses valores não são de fácil, né, aquisição, contando para esse teste. Então, para a realização desse teste, é necessário um certo protocolo, né, para fazer como todos os testes. Porém, para a modulação da corrente em específico, não há posso falar, bem poucas referências a respeito do controle de qualidade da modulação da corrente na tomografia. Aqui eu coloquei alguns exemplos de documentos que trazem algumas recomendações a respeito do teste, e cada um trata de uma maneira diferente um do outro e de maneira superficial. Tá? Por exemplo, o documento da APM, né, esse relatório do Task Group 233 da APM, ele vai trazer algumas recomendações a respeito de como o Phantom deve ser, tá? O fantoma deve ser, e ele a respeito do tamanho, a respeito das partes, enfim, e do material, alguma coisa superficial do material de fabricação. Mas em relação aos procedimentos a serem tomados no teste, isso ele não traz muito claro. Tá? Ele faz a recomendação de alguns parâmetros em específico, mas deixa bem claro que o importante é deixar
o protocolo pré-configurado pelo fabricante do tomógrafo, né? O segundo documento aqui da IAEA, ele traz a importância da tomografia, tá? E também de forma superficial, a importância do teste da modulação da corrente para a tomografia, tá? De forma superficial, sem falar nada sobre procedimentos ou ainda sobre os fantomas utilizados para isso, tá? E em seguida aqui temos o Protocolos de Controle de Qualidade para Radiodiagnóstico em América Latina e el Caribe, que ele trata, bem recente, de 2021, ele não trata na seção de tomografia, mas ele trata do sistema de controle automático de exposição de forma geral para raio-x. E aqui ele fala, é um dos documentos mais assertivos na questão do teste, porque aqui ele traz, se não me engano não, com certeza é o único documento que traz, internacional, que traz valores de referência, né? Então aqui ele fala, nesse documento, que a redução da corrente deve ser proporcional à redução da espessura, tá, do fantoma. E ele traz valores de referência aqui, ele coloca como 10%, né? Eu vou explicar mais para frente esse 10% quando eu for passar também na norma nacional, mas aqui ele fala uma diferença de 10% entre a redução proporcional de tamanho e de corrente no teste de modulação, tá? Em seguida temos outro documento aqui que fala a respeito do teste de controle de qualidade, que são 3 organizações da Espanha, em conjunto, que realizaram esse documento, e nesse documento ele fala um pouquinho mais detalhado a respeito do material de fabricação do fantoma. Aqui ele coloca como a construção do fantoma deve ser em acrílico, né, em formato cilíndrico, no mínimo de 2 espessuras, ou elíptico também, né, ele coloca lá. Ou cônico, né, ele também dá a opção de cônico. Então aqui existem 2 testes que ele comenta aqui. Então temos o teste discreto para 2 partes do fantoma, como é possível ver na imagem ali, uma mudança abrupta, né, no tamanho do fantoma, e também tem um teste contínuo, que é um formato de um fantoma cônico, né, para ver uma mudança contínua do tamanho do fantoma. Só que aqui ele também não coloca nenhum valor para essa redução, né, para como que deve ser analisado a redução da corrente mediante a redução do tamanho do fantoma. Então, esse documento aqui da IAEA de 2021 é o único que traz algum valor de referência, né? Os outros não trazem referência. Ainda, esse documento aqui, ele fala sobre que a modulação, a variação da corrente mediante a variação do volume deve ser de forma apreciável. E apreciável é exatamente a palavra que ele traz. Ele não traz mais nenhum outro tipo de análise a ser realizada, tá? Então, o que fica meio aberto, né, como analisar a qualidade da modulação nesse caso. E em termos nacionais, temos a RDC 611. Então, a RDC 611, ela fala que essas funções, esses equipamentos utilizados em radiologia diagnóstica, devem ser acompanhados por um controle, né, por um programa de controle de qualidade, tá? E a IN 93, que fala um pouco dos requisitos sanitários para garantia de qualidade e segurança de sistema de tomografia computadorizada, vai abordar, então, um valor de referência, e é um valor de referência mesmo, a respeito desse teste. E, além desse valor de referência, não tem mais nada, não há um protocolo para a realização do teste, não há os fantomas utilizados, ou tipos de fantomas que devem ser utilizados, material de fabricação, nada. Então, o sistema de controle de qualidade nacional, né, os documentos estão meio defasados nesse sentido. Então, aqui está o valor de referência para a norma nacional, né, na IN 93. Então, aqui ele diz: compensação do sistema de modulação da corrente para diferentes espessuras, quando aplicável, e uma tolerância de
menor ou igual a 20%, né? Então, uma das tarefas minha e da professora Ana foi, essa porcentagem é em relação a quê? Porque não existe nada no documento que fala sobre isso, né? E foi até difícil encontrar em termos internacionais também, né? Porque além daquele de 2021 da IAEA, não tem nenhum outro documento que conseguimos procurar e conseguimos vasculhar que oferecesse um valor de referência nesse sentido. E aqui ele coloca a periodicidade do exame, né? Teste de aceitação anual ou após reparos. Então, se a gente parar para analisar, gastar R$105 mil por um fantoma que vai ser utilizado para fazer um teste uma vez por ano, né? É meio complicado. Então, baseado em todo esse histórico, o objetivo desse trabalho é, primeiro, desenvolver um fantoma, né, que permita a realização do teste da modulação da corrente, e também desenvolver uma metodologia para esse teste, tá? De forma a ficar mais claro, né, e possibilite a realização desse teste. Como objetivo específico, a gente procurou realizar o teste em 3 tomógrafos distintos. Eu vou explicar como é que foi feito mais para frente. Analisar e comparar os resultados, né, com os valores de referência, tanto internacionais como nacionais, e avaliar a utilização do fantoma para o teste de controle de qualidade da modulação de corrente. Okay? Eu não sei se eu acabei falando, mas esse valor de referência aqui, para a gente está 20%, no documento da IAEA está 10%, tá? Então, só para título de informação. Então, para desenvolver o fantoma, primeiro a gente foi procurar que material de fabricação, qual que era o material que iríamos construir esse fantoma. Tá? Então, também é uma das poucas referências, existem poucas referências a respeito disso, né? Então, um documento da APM, ela vai citar o conceito de água equivalente. Então, os fantomas utilizados para esses fins que vão simular a atenuação devem ser de material água equivalente, né, que eles especificam água equivalente como propriedades equivalentes, né, parecidas com a da água. Então, por exemplo, a densidade do polimetilmetacrilato, né, ou acrílico, né, 1,17, e densidade do polietileno 0,92, e aqui, se vocês observarem o coeficiente de atenuação máximo, apresentam valores, né, parecidos, próximos, para cada energia. Então, a partir disso, a gente cogitou, né, utilizar o acrílico e o polietileno. O acrílico, ele tem algumas limitações no quesito de compra e dimensões, porque até mesmo as dimensões nos documentos internacionais, elas são tabeladas, né, para simular o corpo humano e tudo. Então, nesse quesito, o acrílico ele é mais complicado, além de que ele é 3 vezes mais caro que o polietileno. Então, por essas questões, né, preferiu selecionar o polietileno, que é mais fácil de ser adquirido, é mais fácil de ser encontrado nas dimensões necessárias e também mais barato. Então, aqui, baseado na tabela, né, de fantomas água equivalente, a gente fez um projetinho para mandar a fabricação. Então, temos aqui um fantoma com 3 partes cilíndricas, tá? De 3 espessuras diferentes, né, 300 milímetros, 280 e 250 milímetros, com partes quadradas. Essas partes quadradas a gente planejou colocar para estabilizar o fantoma, né, na mesa do tomógrafo. E a gente preferiu colocar o fantoma, foi um projeto que falou, já que construir um fantoma de peça única, né, seria muito mais caro, porque exigiria serviços de plástico extrudado, que aumentaria muito mais o preço. Vamos fazer em partes separadas, e a gente acaba encaixando o fantoma aí por pinos. Vou mostrar a questão dos pinos e tudo mais para frente nos resultados, tá? Para a realização dos testes, então aqui é mostrado para vocês os 3 tomógrafos onde foram realizados os testes, né? O tomógrafo Philips, aqui,
e o tomógrafo da Toshiba são do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, e aqui o tomógrafo da General Electric no Hospital Pequeno Príncipe. E aqui eu coloquei uma tabelinha com os parâmetros, né, que são citados no documento da APM para uma certa tensão. Então, tensão no tubo, o pitch, o tempo de rotação e a corrente máxima. Tá? Então, esses aqui foram os parâmetros utilizados nos testes. E esses parâmetros, como eu disse, são pré-configurados pelo fabricante de cada tomógrafo. Para análise das imagens, então, depois, né, do exame ser realizado, foram coletados os arquivos de imagem e as imagens foram analisadas com o software ImageJ. Okay? Foi necessário a instalação de um plugin para facilitar a retirada das informações da modulação da corrente. É possível fazer a coleta dessas informações sem o plugin, só que você tem que fazer a coleta de imagem por imagem, o que dificulta, porque são 400, às vezes 500, 600 imagens. Então, aqui é o resultado já, né, aqui é o Fantoma pronto, já todo montado. Então, como vocês podem ver, aqui tem as 3 partes cilíndricas de tamanhos diferentes, né, e aqui as placas quadradas. Tá? Então, aqui o Fantoma desmontado, como vocês podem ver, né, tem os orifícios e os pinos, melhor de ser visto nessa imagem aqui. Então, esses pinos eles foram fabricados do mesmo material, também é de polietileno, tá? E a gente planejou fazer isso porque porque seria mais fácil de manter uma imagem uniforme, né? Então, é do mesmo material, sem impactar muito na imagem. Então, aqui, para os resultados já quantitativos já de cada teste. No primeiro slide, eu coloquei esse fundo aqui para vocês entenderem como os dados, a interpretação dos dados, né, numéricos em relação à posição do Fantoma. Então, de 0 a 100 milímetros, eu tenho a região L do Fantoma, que é a parte maior do Fantoma, né, 300 milímetros de diâmetro. Aqui, de 100 a 200, tem a parte M do Fantoma, que é de 280 milímetros, e aqui, por último, a parte menor do Fantoma, de 250 milímetros, tá? Então, para analisar melhor aqui os resultados, né, do teste, isso do tomógrafo da Toshiba, então, aqui na linha azul temos os valores, né, da corrente ao longo do exame. E é bem claro, né, a presença desses picos de corrente, né, bem nas transições aqui. Mas embora seja possível verificar, né, a modulação da corrente ao longo do exame. Temos 3 patamares de corrente, né, nas 3 partes do Fantoma, né, a parte L e MS. Então, há uma redução aqui, possível de ser observada, né, em cada parte. Mas esses picos de correntes, né, acabaram resultando em uma dispersão de dados muito alta. Se vocês perceberem aqui a corrente média em cada parte do exame, né, a dispersão de dados, o coeficiente de variação em cada parte, é bem expressivo, né, chegando aí, ó, 60%, né, quase de 50% aqui na parte M, e cerca de 30% aqui na parte L. Tá? O que não acontece tanto com o ruído, né? Nas 3 partes, o ruído ele acaba apresentando um padrão de tentativa de estabilização, de manter um mesmo valor ao longo de cada parte do exame. Okay? Então, aqui o ruído acaba não apresentando a variação, o coeficiente de variação ou dispersão de dados tão expressivo quanto o da corrente. Em função desses picos, ó, antes disso ainda. Então, baseado na questão dos valores de referência nacionais, né, organizamos os dados aqui numéricos para
para fazer a comparação. Então, lá no valor de referência da IN 93 fala que a diferença, né, a compensação da modulação deve ser menor ou igual a 20%. Então, a redução de tamanho, né, da transição LM é de 13%. A redução da corrente média nessa transição foi 35%. Então, excede os 20%, né? Nesse caso, a transição LS, 31%, e a redução da corrente média, 50%. Ou seja, esse está dentro, né? 19%. E MS, da transição de volume de tamanho MS e corrente média, MS também, né? Uma diferença aí somente de 2%. Proporcional a cada uma. Em função desses picos, nós procuramos investigar o motivo, né, se era alguma coisa relacionada aos parâmetros, né, do protocolo. E uma das ideias foi alterar os filtros de reconstrução de imagem para ver se isso impactava um pouco na modulação. Tá? Os filtros de reconstrução na imagem, segundo o manual, são partes do tomógrafo utilizados para fins diferentes, né? Então, por exemplo, o FC19 aqui e o FC19 e o FC09 são filtros para protocolo de abdômen sem contraste, e o FC01 para cabeça, por exemplo, né? Foi selecionado filtros diferentes só para ver a diferença na modulação da corrente. O FC09, o 0, né, é possível ver que no teste F7, né, que é o utilizado filtro FC09, que ele apresentou resultado diferente dos demais, né? E esse FC19, ele é o filtro onde temos endurecimento de feixe, que barra os fótons de baixa energia. Então apresentou um resultado diferente para esse teste. Apresentou a corrente máxima, né? Se vocês lembrarem lá nos parâmetros utilizados para os testes, a corrente máxima fixada foi de 400 mA. E aqui, né, apresenta a corrente máxima durante mais de 70% do exame. Então, isso não nos permite concluir que não teria os picos aqui, né? Porque talvez se elevássemos mais o limite da corrente, pudesse ainda. Mas isso não é usual no caso da tomografia, né? E se reparar aqui também, né, houve picos ainda nos outros testes, mesmo trocando os filtros. Outro parâmetro também modificado para a realização desses testes foi o tempo de rotação, né? O tempo de rotação original era de 1 segundo, e aqui foi mudado para 0,75 e 0,5. E também apresentou os picos aí de corrente nas transições do exame. Na transição do fantoma. Opa. Por pensar que talvez esses picos de corrente fossem gerados por causa das variações abruptas e não contínuas, né, a gente resolveu fazer um teste com um fantoma antropomórfico, modelo Alderson-Random RT300, se não me engano, que, né, imita aí o formato bem parecido de um corpo humano e apresenta variações mais tênues, mas mesmo assim ele apresentou picos durante, né, o exame, e além disso, além desses picos, aqui, ó, por exemplo, entre 150 e 200, né, ou 550 e 600, entre 300 e 350, ao longo de todo o exame, foi observado vários picos que formaram um padrão. Esses picos de corrente aqui, eles tinham uma certa cadência, ou seja, a cada intervalo de posição ali era gerado um pico de corrente de forma cadenciada, e isso gerou uma reta, que eu chamei aqui de corrente de pico, formando uma reta crescente ao longo de todo o exame. Não foi possível a gente concluir alguma coisa a respeito disso. Então, o interessante foi que a gente também encontrou
resultados semelhantes em um outro artigo a respeito da modulação da corrente no Toshiba. Então, isso aqui é um artigo da Supeng, Martin & Genton, de 2013, e eles encontraram um resultado semelhante, né? Que eles utilizaram aqui um fantoma de 5 partes diferentes, e exatamente nas transições existem esses picos de corrente. Okay? Isso é curioso porque nos próximos testes, nos próximos resultados, não foi encontrado esses picos, né? Então aqui, no teste, no resultado do teste com o tomógrafo da Philips, então aqui foi encontrada uma modulação bem clara, né? Então temos 3 patamares aqui com um padrão bem claro, né, da redução da corrente mediante a redução do tamanho do fantoma. Tá? Então aqui estamos a linha azul aqui. E se repararem aqui nos dados quantitativos da corrente em cada parte, a corrente apresentou pouca variação comparado aos testes do Toshiba. Né? Da mesma forma, o ruído em cada parte, por mais que o ruído não tenha tentado manter um mesmo valor, como foi encontrado nos resultados do Toshiba, né? Ele apresentou menor ainda coeficiente de variação no Toshiba. Então, o ruído foi decrescendo aqui. É interessante lembrar que o ruído decrescendo, o ruído na imagem, né, com a redução do ruído aumenta a qualidade da imagem. Ok? Então, aqui, a comparação com os valores de referência nacionais. Então, a redução do tamanho na transição LM de 13% e da corrente média 25,4%, né, dentro ainda do valor de referência da IN93. Na transição 31, na transição LS, 31% para o tamanho e 25,2% na corrente média. Transição MS, 20% e 19,5% da redução da corrente. Ou seja, todos, né, dentro do valor de referência. O teste com o tomógrafo da General Electric. Então aqui, o tomógrafo da General Electric, aqui ele apresentou uma modulação um pouco mais lenta, né, no sentido da modulação em função da posição. Então aqui ele ocupa um maior intervalo da posição do exame para reduzir, né, a corrente em cada parte. Além disso, né, é possível observar aqui que o ruído também tenta manter um mesmo valor durante o exame, tá? Embora apresente um pouco mais, algumas variações. Analisando os dados quantitativos aqui, a corrente média em cada parte apresenta pouca variação comparado também ao Toshiba de dispersão de dados. Então, apresenta um coeficiente de variação menor, né, e uma baixa dispersão de dados aqui. Por mais que essa dispersão de dados, né, seja possível de se ver que ela vai aumentando conforme o tamanho do fantoma vai decrescendo. O ruído aqui também apresentou uma baixa dispersão de dados aqui, em cada parte. Bom, aqui a gente tem a comparação de cada tomógrafo do CTDI. Então, o CTDI de cada tomógrafo, né, é apresentado aqui para vocês. Então, o GE apresentou a menor, com 5,51, o Philips 8,93 e o Toshiba 30,4. Ok? A metodologia que foi desenvolvida, então, depois dos testes e tudo, foi, então, refinada uma metodologia aí para ser utilizado para esse tipo de teste de controle de qualidade, né? A modulação da corrente. Então, primeiro, alinhar o fantoma com os lasers de posicionamento, né? De forma que a redução se dê no eixo longitudinal do ventre de ordem crescente ou decrescente de tamanho. Ou seja, posicionar o fantoma de forma
que a redução de tamanho acompanhe o movimento da mesa, né? Segundo, realizar o scout e em seguida selecionar, né, o FOV restrito somente às partes cilíndricas do fantoma, ou seja, nesse caso, excluir as partes quadradas que mantêm o fantoma estável, tá? Isso é permitido no software, né, de controle do tomógrafo. Depois, em posse dos arquivos de imagem, né, obter e organizar os dados de corrente e ruído com um software de análise de imagem, né, como, por exemplo, o ImageJ ou o FIGE. Depois, construir os gráficos de corrente e tubo em função da posição. Depois, analisar o gráfico, verificando se há mudança da corrente nas transições de tamanho do fantoma, observando se há picos de corrente inesperados e o intervalo da modulação. Isso aqui é uma análise quantitativa para ver, vamos dizer assim, uma qualidade da modulação, né? Se demora muito ou se demora pouco, isso influencia na qualidade da modulação. É interessante lembrar que nenhuma das referências citadas e encontradas, elas citam dois métodos distintos, qualitativo ou quantitativo da análise. Ou é um ou é outro, tá? Então, essa é a análise qualitativa. E depois calcular o valor de corrente média para cada intervalo do fantoma e realizar a razão entre a corrente média de dois intervalos, multiplicar por 100% e repetir esse processo para cada duas partes de tamanhos distintos do fantoma. Ou seja, no caso do trabalho encontrado, onde tem 5 partes, por exemplo, vai ter várias comparações para cada transição, né? Então, aqui a gente vai fazer esse processo para cada duas partes distintas, para ver a modulação de uma parte para outra. E depois calcular a razão entre os volumes das secções transversais de duas partes distintas do fantoma. Então, fazer a mesma coisa, né? Aqui da corrente para o volume, tá? E repetir esse processo para cada duas partes de tamanhos distintos do fantomas, tá? E depois comparar as reduções proporcionais, né? Foi o que eu apresentei para vocês naquela tabelinha. Ver primeiro o quanto reduziu do tamanho do fantoma e depois ver quanto reduziu da corrente e fazer a comparação e verificar se está dentro do valor de referência citado, tá? Bom, a conclusão do nosso trabalho aqui, primeiro, há poucas referências para o teste de modulação de corrente. Bem poucas, né? E quando encontradas abordam esse teste de forma bem superficial. Então, isso é um problema. Segundo, a modulação da corrente nos tomógrafos foi possível de ser observada em cada teste, né? Por mais das particularidades de cada tomógrafo, isso foi possível de ser observado. Também foi possível de observar, principalmente, né, no tomógrafo da Toshiba, que os fatores como pitch, tempo de rotação e os filtros que foram trocados, só o tempo de rotação e os filtros influenciam na qualidade da modulação da corrente, como foi possível de ver, né, alterar a questão dos picos e tudo. Com relação aos picos, né, a variação do tomógrafo Toshiba, nós, infelizmente, não conseguimos chegar a uma conclusão da causa desses picos, tá? Por mais que uma investigação mais a fundo foi feita, mas não foi possível a gente conseguir concluir alguma coisa com isso. Então, foi possível utilizar esse fantoma para o teste de modulação de corrente, né? E é interessante observar que para cada tomógrafo, para cada fabricante, foi possível observar resultados diferentes, né? E isso faz a gente pensar que é necessário, que o operador do tomógrafo entenda muito bem, né, do tomógrafo que está operando, justamente por essas diferenças, né, de características de cada tomógrafo, tá? Então, a metodologia utilizada para o teste, né, foi possível realizar utilizando a metodologia, foi possível observar, né, a modulação da corrente com a metodologia utilizada. E, por último, né, a validação do fantoma, né? Com o fantoma foi possível de verificar, né, a variação da corrente com a variação do tamanho do fantoma ao longo do exame.
que foram as referências utilizadas, né, para apresentação, para o trabalho.